eram mais de 1 milhão de catalães nas ruas. Catalães com a bandeira espanhola. E que gritavam basicamente slogans como Viva Espanha, Viva Catalunha, Soy espanhol e Puigdemont a la prisión, que é o chefe do governo catalão. O ambiente da manifestação foi algo de muito interessante. Eu li muitos artigos ontem à noite mesmo sobre as descrições de vários jornais espanhóis, os mais diversos, mas há um deles que tem uma descrição extremamente interessante de uma pessoa que estava lá e que começa assim: não, eu estava lá, ninguém me contou, eu vi. Então ele começa a descrever quem eram as pessoas que estavam nas ruas, e a descrição é extremamente interessante porque ela é muito parecida com uma descrição que eu vi, por exemplo, da manifestação de 13 de março na Paulista. Pessoas que nunca tinham saído à rua, que nunca tinham se manifestado, mas que diante do abalo das situações, eles saíam às ruas num estado de ânimo pacífico. Por exemplo, não houve nenhum problema durante a manifestação. Não houve nenhum evento, não houve nenhum caso, não houve nenhuma briga, não houve nada. As pessoas saíam às ruas com crianças, exatamente como nós vimos nas manifestações aqui. Depois o articulista dizia: essas são as pessoas que não são nem de coletivos, nem de grupos de esquerda, de grupos organizados, nem de grupos de estudantes em greve, nada disso. Eles são pessoas que trabalham, por isso só se manifestam aos domingos, exatamente como aqui, né? Só a esquerda tem tempo de se manifestar durante a semana, né? Eles não fazem nada, vivem de subvenções para agitação. Bem, então, essa descrição me chamou muito a atenção. E essa descrição tinha um outro ponto importante, que era dizer o seguinte, que as pessoas sentem-se como que os valores que elas, segundo as quais elas pautam as suas vidas, estão abalados. Porque, de repente, uns radicais decidem confundir tudo, decidem fazer um golpe de Estado. Eles, tecnicamente, fizeram um golpe de Estado e são, inclusive, chamados, eles estão sendo investigados pela justiça como sediciosos. Bem, as pessoas da Catalunha, porque isso é um importante, essa manifestação não foi em Madrid, esta manifestação não foi na Galícia, não foi em outro lugar, foi na Catalunha. Embora, faço aqui um parênteses, tenha havido uma manifestação muito importante há uns dias atrás, espontânea, gigantesca, em Saragossa. O que é muito importante pelo seguinte: Saragossa é considerado pelos técnicos de marketing a cidade teste para lançar algum produto na Espanha. E em política também é considerado uma cidade termômetro da Espanha. Ora, foi lá que o Podemos, uma espécie de PSOL da Espanha, emergiu. E essa manifestação foi exatamente contra o Podemos, pelo apoio que eles estavam dando ao golpe de Estado da Catalunha. E o interessante é que um jornal diz: o Podemos perdeu Las Calles, perdeu as ruas. Lembra-se do PT perdendo as ruas aqui no Brasil? Quer dizer, uma coisa muito interessante do ponto de vista dos estados de espírito. Bem, o que é que essa manifestação veio provar? Imagina que a manifestação tivessem sido 50 mil pessoas. Era impressionante. Mas, entretanto, não foram. Foram 1 milhão de catalães que foram às ruas. As imagens, eu até pus na minha página do Facebook, já teve não sei quantas mil visualizações aquele vídeo, um vídeo particular que me mandaram da Catalunha, de uma pessoa que filma a manifestação, o começo da manifestação, através de uma sacada, de uma sacada de um prédio. É impressionante. Bom, e aquela gente toda, veja bem, não há o ódio catalão, Espanha, não. Viva a Catalunha e viva a Espanha. Para eles não há essa dissociação.
há um artigo muito interessante saído no El Mundo, se não me engano, que diz uma coisa, que o final dele diz uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: os estrategistas independentistas tinham um plano desenhado até ao mais mínimo detalhe. Ora, se eles tinham um plano desenhado até ao mais mínimo detalhe, eles tinham tudo acertado. Mas eles não contavam com o portaço, né, da União Europeia e a reação do mundo econômico. Bem, eu acho que eles não contavam era com outra coisa. Era com eles terem levantado o sentimento espanhol da maneira que eles levantaram. Há vários artigos que dizem que foi totalmente inesperado para os observadores políticos esse sentimento de espanholidade, digamos assim, hispanidade, que se levantou na Espanha. Só lhe digo uma coisa: as bandeiras espanholas acabaram, né? Era tanta compra de bandeiras espanholas que começou a haver falta de bandeiras espanholas. Eu vejo que muita gente tem simpatia pelo regionalismo. Realmente o regionalismo é uma coisa simpática. Mas o que esta gente está querendo não é regionalismo. E, sobretudo, esta gente não está querendo o regionalismo em bases sadias, que seria o cristianismo, seria um regionalismo em que a família tivesse um papel muito importante. Não se esqueçamos que hoje temos um problema misturado com isso, que é a invasão muçulmana. Não se esqueçamos disso. Bom, então, essa gente está trabalhando em nome de um regionalismo e passando para a exacerbação de um independentismo, mas que não visa a independência dos catalães, visa a criação de uma Europa dos povos. O que é isso? Seria a destruição das nações. Ou seja, as nações que a Igreja tratava com nomes. Por exemplo, o rei da França era o rei cristianíssimo porque a França era a nação cristianíssima. Os reis da Espanha eram os reis católicos porque a Igreja chamava a Espanha de nação católica por excelência. Os reis de Portugal eram os reis fidelíssimos, porque Portugal os reis de Portugal tinham feito um voto um voto à Santa Sé, não é? De se submeterem à Santa Sé, então era a nação fidelíssima. Bom, essas nações que a Igreja abençoou, essas nações que a Igreja conformou com os seus aspectos, nós podemos falar de tantas outras, eles agora querem destruir em nome de um regionalismo que eles também deturparam e fazer uma Europa dos povos. Eu vou lhe dar aqui uma prova provada, saída hoje, há pouco, você até falou dela, mas eu gostaria de mostrá-la aqui. É uma notícia saída na principal rádio portuguesa, ou uma das principais, pelo menos, a TSF, que diz o seguinte: na Andaluzia também se fala de independência. Bom, na realidade, há várias regiões da Espanha que têm esses movimentos. Há a Galiza, a Andaluzia, mas vejam a coisa curiosa. A Catalunha não está sozinha nas ambições independentistas. Mentira, porque não é a Catalunha que quer ambição independentista, é um pessoal, uma parte política da Catalunha. Parênteses aqui também. Eu tenho aqui artigos que mostram que boa parte da agitação feita e das notícias propagandeadas a favor do independentismo da Catalunha veio da Rússia. Era gente, hackers ligados ao Kremlin, que estavam espalhando notícias, inclusive muitas fotografias falsas. Tem um artigo do Le Monde, que era a favor da independência, mostrando as fotografias falsas que circularam na internet de violências policiais e que não tinham nada a ver com aquilo.
tinham montagens fotográficas, eram fatos ocorridos em 2012, e era a polícia catalã reprimindo os catalães, não tinha nada a ver com os fatos, e eles usaram toda essa máquina para fazer isso. Por quê? Porque os russos estão explorando uma coisa chamada o sentimento identitário, o identitarismo, que seria um aspecto bom das pessoas sentirem a identificação com as suas próprias regiões. Mas cuidado, eles estão fazendo isso com uma intenção desvirtuada. Bom, então, uma associação da Andaluzia quer avançar com o conceito de independência da região. Muito bem. Só que tem um pequeno detalhe. No mapa deles, dessa região independente, sabe o que é que acontece? Vai uma parte de Portugal. Está aqui uma parte de Portugal. Ou seja, a região da Andaluzia que quer declarar a independência também queria abocanhar 2 pedaços de Portugal e dizer o seguinte: isto é uma região só. Curiosamente, uma região que configura mais ou menos o domínio muçulmano no sul da península. Por acaso, né? Por acaso. Bom, então... Daí aos muçulmanos imigrantes nessa região reivindicarem uma legitimidade histórica para fazer dali um Estado muçulmano é um pulo, né? Exatamente, ou seja, quer dizer, essa história independentista não pararia aí. Depois viriam os outros que diriam o seguinte: pô, mas é o dos povos? Ah, mas nós aqui estávamos antes, então. Eles vão dizer, os muçulmanos vão dizer, nós estávamos antes aqui, se bem que historicamente isso não é verdade, porque antes tiveram os visigodos, etc. Mas eles vão dizer, nós estávamos antes, nós temos legitimidade sobre esse território. Agora vejam o que é que eles... Eu gostaria muito das pessoas prestarem atenção no seguinte. Para já, eles garantam que não passa de uma experiência para demonstrar como funcionaria uma república no sul da península, a partir de um conceito filosófico. Ou seja, meus amigos, não estamos diante de pessoas que estão lutando assim, porque eu quero liberdade para este, para aquele. Não, eles estão atrás de um conceito filosófico. E esse conceito é conseguir uma república dos povos ibéricos. Ou seja, então não haveria mais Portugal e Espanha, haveria regiões dentro da península e nós teríamos a transformação da independência da Catalunha como uma espécie de despoletador, assim, um rastilho para uma implosão da Espanha e de Portugal. Ora, quem vai consultar os escritos da esquerda vê que este é um plano antigo da esquerda, um plano da revolução cultural. Mas prestem bem atenção, o que está acontecendo a respeito do Santander, do MAM em São Paulo, tem a ver com isto, porque são 2 peças do mesmo puzzle. É preciso fazer uma revolução cultural que acabe com a família, com a moral sexual, mas também é preciso fazer a mesma revolução cultural que acabe com as referências de nação. São paralelos, parecem que não têm nada a ver, mas têm a ver. E os teóricos da revolução cultural dizem que têm. Bom, eu tenho aqui escritos, por exemplo, de gente do Partido Comunista Espanhol, gente do movimento dos países do País Basco, que dizem exatamente isso. É preciso desfazer a Europa em regiões e em povos. Mas veja bem, por isso é que eu chamei a atenção do recurso à União Europeia. Mas eles dizem, mas é preciso haver um superpoder europeu que controle isso tudo. Então nós temos a destruição das nações por cima, num superpoder, e por baixo, na destruição das nações em regiões e povos. Você vai ter uma confederação de povos em sistemas de democracia direta, entre aspas. Nós sabemos como é que é essa democracia direta, é a Venezuela, é esse pessoal fazendo plebiscito na ilegalidade, etc. E nós temos uma espécie de regiões autogestionárias comandadas por um superpoder. Mas isso é uma coisa que já foi prevista há muito tempo. Por exemplo, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira escreveu nos anos 80
79, 80, um livro chamado Tribalismo Indígena, Ideal Comum ao Missionário para o Brasil do século XXI, em que ele dizia o seguinte: essas correntes de esquerda, de todos os tipos, influenciadas por correntes de esquerda dita católica, que defendem que a Igreja Católica não devia ter convertido os índios, mas devia absorver a cultura deles, devia moldar-se na cultura deles. Essas pessoas foram reivindicando o quê? Territórios indígenas. Nós sabemos que esses territórios indígenas muitas vezes são falsos, não têm fundamento histórico, não têm fundamento nenhum. Inclusive, muitas pessoas que se apresentam como índios não são índios. Bom, já pensaram que num movimento desse, de repente, um território desse se diz independente, uma nação indígena? Vão ler os escritos da esquerda a ver se eles não falam de nações indígenas. Eu não sei se muitas pessoas já se deram conta do seguinte: eu assisti uma palestra outro dia do professor Evaristo Miranda, da Embrapa, em que ele mostrou no mapa regiões, por exemplo, que os fazendeiros produzem soja e, como eles não podem atravessar os territórios indígenas, têm que dar uma volta gigantesca para levar a soja, o que encarece muito o preço da soja. Eu não sei se as pessoas se dão conta que os brasileiros têm territórios dentro do Brasil onde eles já não podem passar. O que é que falta para esse território se descolar do Brasil e implodir o Brasil? Então, e por acaso, desculpa interromper, se eu puder. E por acaso são territórios, muitas vezes, onde há imensa riqueza mineral, né? Há áreas imensas, do tamanho de verdadeiros países no norte do Brasil, ricas em nióbio, ricas em grafeno, né? E, inclusive, o Bolsonaro fala bastante disso, vem falando bastante disso nos últimos tempos, né? E que estão ali em reservas indígenas. Não podem ser explorados, né? Mas o fato é que estão ali sendo reservados aos índios quando eventualmente fizerem a sua independência. Ítalo, eu acho isso, digamos, essas coincidências nunca são coincidências, mas veja bem, ainda há um tesouro maior a ser destruído, porque esses tesouros são importantes, são riquezas naturais que Deus deu, não é? Mas há uma coisa maior, essa unidade brasileira que foi plasmada pelo catolicismo, pelo cristianismo, depois foi mantida pela monarquia, porque veja bem, a monarquia tem um papel fundamental nisso aqui. O papel da monarquia é muito grande. Também assim o papel do império. Bom, isso tudo que foi uma grande unidade. Os brasileiros têm orgulho de pertencer a esse conjunto chamado Brasil. Por isso, assim, sem querer ficar aqui agredindo ou coisa assim, eu acho que esses movimentos independentistas, muitas das pessoas que deles participam, aqui assim, separatistas, não percebem que estão sendo manipuladas. E estão sendo manipuladas nos sentimentos que são também manipulados. Porque eles não conhecem, por exemplo, quando se fala do Nordeste, eles não conhecem o Nordeste muitas vezes. O Nordeste é uma fonte da cultura do Brasil. O Nordeste é fonte de grandes diplomatas, de grandes legisladores, de grandes cabeças do direito. As pessoas falam sem conhecimento de causa. Então, essa exploração, prestem atenção, não caiam no argumento barato da economia, não caiam, porque a Catalunha também tem esse argumento e esse argumento é falso. Vão fazer os estudos depois que esse argumento é falso. E essa preciosidade, que é essa unidade brasileira, seria destruída. Ora, quem é que fez essa destruição paulatina desde o Sr. Fernando Henrique, que a gente vem vendo isso aqui? Governo atrás de governo, e depois o seguinte, é PT, é PSDB, é PMDB, quem foram as pessoas que seriamente se levantaram contra isso? Pouquíssimos. Ou seja, o mundo político foi deixando o Brasil se acabar no meio de políticas criminosas. Elas estão instaladas e basta uma fagulha
para fazer o Brasil pular.